Eu acho que também, né, gente, o momento que a gente está vivendo, por exemplo, onde o real está mais apreciado, que não é o comum, e a gente está até falando da resiliência do mercado americano e da própria moeda americana, isso eu acho que é um bom exemplo para mostrar por que a carteira do investidor tem que ter todas as classes de ativos. Porque, na verdade, se a gente tenta adivinhar e se a gente tenta se antever os fatos que vão acontecer, não, então agora eu vou aproveitar que o dólar está X e vou comprar, não, mas agora é a hora da ação tal, e já caiu muito, não vai cair mais. Então, quantas coisas são as que a gente vê o investidor a todo tempo tentando se pôr na frente e tentar fazer aquele trade, né, gente? Que é nada mais do que isso, nós até estávamos conversando esses dias, justamente porque a gente percebe um movimento muito grande das pessoas de quererem acertar e, com o seu acerto, ter um ganho muito grande. Então, achando que é a mão de cada um que vai fazer, não, agora eu vou enriquecer dos investimentos, que eu até acho um tema bem interessante. Não são os investimentos que vão enriquecer ninguém. É o trabalho, é o aporte constante e a carteira bem montada. E aí você vai conseguir preservar o seu capital e aí conseguir também um spread a mais, um pouco a mais, por estar deixando aquele capital rentabilizando em essa ou aquela aplicação. E tem que ter o foco sempre no trabalho, né? E no conhecimento, é claro, para que você possa aportar em bons ativos, em ter uma carteira diversificada e tentar se manter um pouco mais distante dos ruídos, porque é muito difícil para qualquer pessoa não querer mexer na carteira na hora que houve essas coisas, como, nossa, que nem a gente estava falando 2022, agora vai cair, vai ter a recessão e vai ter... Só que, na verdade, a gente nunca sabe o que vai acontecer. As próprias eleições a gente vê, né? Eu acho que é até uma coisa bem interessante. Todos os dias parece que muda completamente o cenário. Você tinha certeza o ano passado que provavelmente o Lula não seria reeleito, estava péssimo e tal. Agora, a ideia é que provavelmente ele vai ser reeleito, né? Então, quer dizer, como que a gente vai operar com base nesses achismos? Não, a gente deve, na verdade, entender como funciona cada mercado, ver o quanto a gente aguenta de volatilidade e procurar estar investindo nos melhores ativos, né? Que é nada mais do que, como eu sempre falo, aquilo que a gente faz. É procurar conhecer a classe, conhecer os ativos e dizer, olha, esses são os que estão mais saudáveis, com estrutura de capital robusta, que a gente se sente mais seguro de investir, empresas que sempre deram lucros, enfim, e todas essas pequenas questões que fazem com que o ativo fique interessante, que você possa vir a ganhar dinheiro, sim, mas no longo prazo, justamente se afastando desses ruídos e podendo deixar o dinheiro ali trabalhando por você. Não sei se alguém tem mais alguma coisa interessante aí para falar dessas semanas que passaram. Olha, eu concordo com você, Patrícia. Eu acho que a gente ficar antecipando essas crises, esse tipo de apocalipse, geralmente, enfim, as pessoas fracassam fazendo isso. Mas eu me atrevo a dizer que, às vezes, em muitos casos, vale a pena estar do lado contrário do mercado. Quando o mercado, principalmente um mercado cíclico como o brasileiro, quando a gente vê um pessimismo exagerado, parece haver uma tendência de retorno à média. Quando a gente vê um otimismo exagerado em se tratando de Brasil, também parece haver um retorno à média. Então, eu concordo com você em relação a essa questão que é uma coisa que tende ao fracasso, você ficar antecipando crises, né? Porque geralmente, em muitos casos, a crise nem sequer existe, mas quando o mercado ele tende muito forte para um lado, parece quase uma questão de tempo que haja um retorno. Pelo menos essa é a dinâmica que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, né? A gente vê sempre um retorno à média, tanto em termos de pessimismo exagerado, quanto em termos de otimismo exagerado. Isso tem sido uma constante. Ninguém sabe até quando vai ser constante, mas isso tem sido possível ser visualizado no comportamento do mercado nos últimos anos. Perfeito, assim, até para puxar um pouco mais assim da parte setorial e de algumas teses aqui no Brasil, queria fazer uma pergunta para o Milton, assim, principalmente por ele cobrir do setor financeiro, como ele tem visto essa deterioração do crédito aqui no Brasil. Acho que é um tema que
já é forte, né? Já é bem comentado aqui, mas acho que nos próximos meses, né, em 2027, esse tema vai ganhar força com juros ainda elevados por aqui. E como é que tu visualiza, Milton, o impacto, principalmente nos bancos, né? Qual é o banco mais exposto a essa deterioração? Qual é o banco mais seguro, a depender ali da carteira? Como tu tem visto assim esse cenário? Eu acho que o cenário ele tem os seus desafios, inegavelmente. Foi possível notar com muita tranquilidade que houve um aumento ali nas PDDs da grande maior parte dos bancos que reportaram os resultados até o momento. Notou-se também um aumento de inadimplência, né, na grande maior parte dos bancos, mas a gente tem que também fazer algumas ponderações. O primeiro banco da temporada de resultados, como sempre, foi o Santander. Aí o resultado ele veio ruim, ele veio negativo. Aí falou-se, não, os bancos vão todos reportar resultados horrorosos, como foi com o Santander. Porque mesmo que o cenário seja muito desafiador de uma forma geral, termina que cada banco ele vai ter as suas especificidades de crédito, né? Você vê ali a qualidade de crédito do Itaú ainda muito sólida. O Itaú é um banco completamente fora da curva, né? É muito sólido, é um relógio, as PDDs sob controle, o custo do risco sob controle, a inadimplência, os índices de inadimplência de 15 a 90, acima de 90, tudo muito sob controle. E você vê também ali o Bradesco, houve, né, um nível de deterioração, mas nada extraordinário. A reação que o mercado deu foi uma reação que, ao meu ver, pode ser um pouco exagerada, né? Os resultados eles foram bons. Então, cada banco ele realmente vai ter a sua dinâmica. Agora, de uma forma geral, o cenário com certeza é desafiador. Esse nível de inadimplência das famílias é uma coisa que desafia. Esse ciclo de recuperação judicial que está vivendo o Brasil é um ciclo recorde em termos de empresas entrando em recuperação judicial. Isso tem um impacto, assim, claro, né, ali na carteira de grandes empresas dos bancos. Então, nota-se, né, um impacto óbvio. Por outro lado, a impressão que fica é que a reação do mercado não é nem só em relação àqueles números, mas é em relação ao que o mercado espera para o futuro. Você vê ali o Bradesco ainda com uma exposição relativamente alta ao crédito massificado, então você vê ali os resultados bons, mas o mercado machucando com força as ações, projetando, precificando um agravamento da crise, um agravamento do endividamento das famílias, um agravamento dos ciclos de recuperação judiciais que estão sendo visualizados no Brasil. O Bradesco soltou um resultado ali super sólido e no pregão seguinte a ação estava caindo 2,5%. BBDC4, ela estava há alguns meses na casa dos R$21. E hoje, nesse pregão de hoje, ela voltou à casa dos 16 e alguma coisa. Ela estava, quando eu vi, R$16,90. Assim, é muito barato e pode ser uma reação exagerada. É como se o mercado não tivesse só olhando para essa deterioração marginal da qualidade de crédito. Ele está olhando aonde isso vai chegar. E ele está precificando, ele está colocando no preço a possibilidade de a crise ela ser pior e ela machucar com mais intensidade os bancos do que tem machucado. E também em relação ao Banco do Brasil é sempre um caso à parte, né? Porque o Banco do Brasil também ele é muito exposto ali ao crédito rural, que ele tem uma dinâmica bem diferente das demais carteiras, né? Que são mais expostas à própria dinâmica da economia brasileira. Então, existe uma deterioração, é um fato, as PDDs, de uma forma geral, aumentaram, os índices de qualidade de crédito, de uma forma geral, apresentaram um nível de deterioração, mas a reação que o mercado tem dado a isso não parece focada exclusivamente nos números que foram apresentados, e sim nas expectativas de como esse cenário de deterioração do crédito ele pode se deteriorar ao longo dos próximos trimestres. Perfeito, Milton. Assim, um ponto que eu tenho visto assim nessa temporada de resultados do segundo trimestre de 2026 também é um mercado assim bastante intenso, né? Eu acho que o mercado brasileiro sempre foi assim, sempre teve reações exageradas, né? Quando há um otimismo, quando há um resultado um pouco pior, as reações tendem a ser muito exageradas também. A gente tem visto isso com muita força nessa temporada. Por exemplo, dá para citar aqui o caso da Movida,
que divulgou o resultado ontem, né? A gente está gravando aqui no dia 11/8. A Movida reportou um resultado ontem que foi um dos melhores resultados assim que eu já vi da Movida, com crescimento ali em todas as linhas, recorde de receita, recorde de EBITDA, lucro dobrando, o ROIC sobre o custo da dívida com spread cada vez maior. O ROIC da Movida hoje, que é a rentabilidade sobre o capital investido, já está chegando em 17%, já vai ultrapassar o da Localiza, que sempre foi visto como uma empresa de maior qualidade dentro do setor de aluguel aqui no Brasil. Então, assim, a Movida reportou um resultado fantástico, assim, em todas as métricas, e hoje está caindo aqui, eu vi agora, em torno de 8%, né? Então, para você ver como o mercado brasileiro, assim, ele é disfuncional por muitas vezes, exagera por muitas vezes e traz muitas oportunidades, né, para os investidores nesse sentido. E eu acho que uma métrica que eu já estava até pensando, né, nessa semana, que é interessante os investidores pensarem, né, que assim, quando a gente olha para o Tesouro Direto, para um NTNB, para um IPCA+, quando o preço, né, de um título cai, a taxa de retorno ela aumenta, né, o título ele fica mais atrativo, porque é inversamente correlacionado. Então, o preço do título cai, as taxas de retorno aumentam. E, normalmente, os investidores gostam disso, né, começam a comprar mais e acham atrativo. E nas ações funciona de uma maneira parecida, né, os preços eles caem e as taxas, né, de retorno ela aumentam se os resultados, obviamente, continuarem constantes e positivos em crescimento. E quando os preços caem, a taxa interna de retorno aumenta. Só que não é muito claro, porque diferente do Tesouro Direto, que aparece ali a taxa quando o investidor abre seu home broker, sua corretora, aparece a taxa ali na cara dele de 7%, 8% real, as ações não aparecem, aparece só o preço caindo e essa taxa de retorno fica mais escondida ali para o investidor. Mas acho que com essa queda, como o Milton falou, do mercado nos últimos meses, estamos voltando a ver valuations bem depreciados aqui e muitas empresas de qualidade, muitas empresas assim negociando 5 vezes lucro, que ao longo da história, assim, para quem acompanha o mercado há mais tempo, é muito difícil a gente ver tanta empresa de qualidade que gera caixa negociando ali 5, 6 vezes lucro, empresas do setor elétrico, do setor de saneamento, do setor de shoppings também, negociando a taxa interna de retorno real acima de 12%, 13%, muito mais atrativa do que o NTNB hoje, do que um título IPCA+. Então, assim, acho que nesses momentos, como o Milton disse, é que a gente tem que ser contra o fluxo, né? Agora o mercado ficando cada vez mais pessimista, acho que é onde a gente vai conseguir fazer aportes em preços interessantes que vão trazer retornos mais atrativos para a gente no longo prazo, né? Obviamente, a gente não vai aportar tudo amanhã, porque ainda deve ter muita volatilidade até o final do ano por conta de eleições e tudo mais, mas acho que vale a atenção do investidor nesse pessimismo de procurar empresas de qualidade que estão caindo sem sentido. Tenho visto isso muito no setor elétrico, especificamente, muita empresa que não tem nada a ver com a deterioração que a gente tem visto, cair muito assim, 10% dentro de um mês. Então, acho que se o investidor ficar atento, tem bastante oportunidade em momentos como esse. A última vez que eu vi assim quedas tão rápidas foi ali entre 21 e 22. Ali teve uns meses que ali estava havendo um ciclo de contração monetária grande ali em 22. Então, tinha uns meses que as ações caíam 10%, 20%. E nesses últimos meses, eu tenho visto basicamente o que eu vi naqueles anos, né? Que o mercado brasileiro ele é louco realmente, existem movimentos muito extremos, né, para o bem ou para o mal, mas na magnitude dessas quedas foram principalmente aqueles anos de contração monetária. E você vê ali, por exemplo, a Bradsaúde. Me chocou um pouco a reação que o mercado deu à Bradsaúde. A empresa ela teve um resultado muito sólido, né? Houve ali sim uma deterioração nos índices de sinistralidade. É um ponto de atenção, obviamente, que o mercado tem que avaliar, mas é engraçado você ver uma empresa que reporta um resultado sólido, operacionalmente muito sólido, com bottom line acima das expectativas de mercado, do consenso de mercado. Quando você abre o pregão no dia seguinte, ela está caindo 12%. 12% de queda numa empresa redondíssima, né? Chama muita atenção. E eu acho que é nesses momentos, sim, que surgem oportunidades. E você vê, assim, alguns valuations
depreciados no nível do sell-off de 24, 25. O que é uma coisa muito interessante, né? Porque quando se atinge um determinado nível de pânico, pode ser que caia mais? Pode, claro que pode. Até porque os padrões, eles não necessariamente são os mesmos. Mas quando a gente vê um pânico forte, parece que o downside parece mais limitado, né? E dá para perceber isso no valuation de várias empresas, de vários setores. Perfeito. Então, acho que é isso, pessoal. Não sei se a Patrícia tem mais algum ponto micro que queira destacar, ou o Guilherme também. Já estamos caminhando aqui para quase 1 hora da nossa live. Tem mais algo a adicionar, Patrícia, Guilherme, sobre o cenário micro? Olha, eu até teria falar aí um pouco sobre o TRXF, né, que foi o grande destaque da Semana dos Fundos Imobiliários, mas eu até falaria mais no geral, em vez de citar apenas o fundo, nós estamos vendo um movimento muito grande, justamente como o mercado está muito difícil para comprar imóveis, os imóveis estão baratos, porém as pessoas estão, os fundos estão descapitalizados e têm dificuldade de ir a mercado justamente fazer emissões porque as cotas estão abaixo do valor patrimonial. Então, eles têm descoberto essa maneira, que já existia, mas que hoje em dia é feita com mais constância, de emitir novas cotas e, com elas, comprar os ativos desses outros players, grandes players, né, empresas de shoppings ou outros proprietários de imóveis, e aí esses proprietários com essas cotas na mão, como pagamento, né? Mesmo que tenha um lock-up ou regras de negociação, elas acabam despejando um valor muito grande no mercado, já que os fundos imobiliários têm crescido muito, mas ainda não tem uma liquidez muito expressiva. Então, isso tem feito com que todos os fundos, o que nós estamos vendo é que XPLG, o próprio TRXF, GGRC, todos os fundos que fizeram emissões e com essas cotas compraram ativos, todos eles tiveram, estão tendo um período, inclusive, mais prolongado do que se imaginava de queda nas cotas. Inclusive, esses são fundos grandes que têm uma participação relevante no IFIX. Eu acho que isso também ajuda a puxar a performance para baixo, porque agora até despejar todas essas cotas, já que o crescimento não é tão orgânico, né? Porque não é o investidor que está fazendo as compras, então vem muito mais fluxo de fora, o fundo acaba crescendo exponencialmente, e com isso está depois difícil lidar aqui com quem vai comprar todas essas cotas emitidas que estavam na mão de um player que não queria e que agora está despejando. Então, isso tem acontecido com o TRXF, também tem aí toda uma discussão sobre os ativos que comprou, soltou 5 fatos relevantes na semana, foi realmente uma movimentação muito grande, uma volatilidade muito maior do que se espera, e aí nós vamos agora acompanhar não só esse fundo, como todos os outros, como é que o mercado vai conseguir se organizar para estar lidando com todas essas novidades e essa volatilidade que, de repente, se avizinhou muito superior àquilo que a gente estava acostumado. Mas aí é tema para as nossas próximas conversas. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer aqui os nossos analistas também, e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, pessoal.